É bom. Boa tarde a todos, boa tarde, professor Brito, professor Jorge. É uma satisfação estar aqui, apresentando um pouco do trabalho que a gente está desenvolvendo. Professor Aníbal, professor Adalto, boa tarde. Meninos, boa tarde. Vou apresentar aqui o trabalho recém-aprovado no edital CNPq do Amazônia Mais 10. Aí a gente vai ter que compartilhar. Ter que compartilhar a tela de... A outra. Pronto. Aqui para botar no modo apresentação. Esse aqui? Isso. Acho que é, né? Modo de leitura, tela cheia. Pronto. Pronto. Estão conseguindo visualizar? Sim. Ótimo. O projeto, ele se chama Inovação em Monitoramento Hídrico na Amazônia. Catalogação e integração de dados de campo a tecnologias emergentes pela predição de parâmetros de qualidade de água no estuário da Baía do Marajó. Qual a motivação deste projeto? É bom a gente partir da motivação da chamada, né, do edital. O edital ele tem por objetivo desenvolver pesquisas exploratórias na Amazônia, para poder reduzir a nossa falta de conhecimento em relação à Amazônia, que tem dimensões continentais. Então, tudo é muito difícil na Amazônia. A logística é muito complicada na região amazônica. O acesso às localidades é muito complicado. Se conhece pouco sobre a Amazônia. Lá em Belém, eu atuo num laboratório de qualidade de água. Eu sou engenheiro de produção de formação, fiz o mestrado aqui na FCA, né, o mestrado é, então, pesquisa operacional, aí no meio do caminho virou mestrado em engenharia de produção e manufatura, depois o doutorado em pesquisa operacional no programa ITA-Unifesp. E sempre foi uma preocupação essa questão de trabalhar com dados, modelagem, modelos matemáticos, etc. E eu fui para o universo por meio da minha orientadora de lá, da minha então orientadora de IC, que é um meio de análise de qualidade de água, monitoramento ambiental. E nós percebemos que tem muitos editais abertos, tem muito interesse governamental nesse tipo de projeto. Então, nós pensamos justamente um projeto partindo do seguinte pressuposto. É muito difícil estudar os estuários amazônicos. Por quê? Porque os estuários eles têm grandes dimensões na Amazônia. Os nossos rios, eles chegam a 900 metros, até 2, 3 quilômetros de largura, de um lado para o outro. Então, é muito complicado. Como é que eu vou fazer o monitoramento ambiental desses corpos hídricos? Eu não tenho recurso suficiente. O Estado não tem recurso suficiente para fazer esse monitoramento ambiental. Então, a proposta parte justamente, ok, eu tenho um recurso escasso para um estuário muito grande. Então, de que forma eu posso propor soluções utilizando inteligência artificial, utilizando modelos multicritério para seleção inteligente de pontos, em que a gente possa trabalhar de forma inteligente nesses estuários amazônicos e conseguir fazer análise de qualidade de água. Então, a inovação está justamente em utilizar a ciência de dados, utilizar tecnologias emergentes para fazer um monitoramento ambiental mais amplo para esse tipo de contexto, para esse tipo de corpo hídrico. Né? Aqui, né, mais ou menos que eu já falei, a gente tem essa situação dos nossos estuários. E esse estuário em si, ele está na foz do Rio Amazonas. Então, é um objeto de preocupação do governo muito grande estudar. E a gente começou, né, inclusive junto com os meninos,
Até então, eles eram alunos lá da Universidade do Estado do Pará, Campus Redenção. Eles escreveram junto comigo esse projeto, onde a gente designou da seguinte forma: cada projeto de mestrado, né, que eles concorreram e foram bem-sucedidos no processo, cada projeto de mestrado atenderia a um objetivo específico, do projeto maior. Então, a gente organizou dessa forma: desenvolver o objetivo geral, desenvolver um sistema de monitoramento ambiental com alguns objetivos específicos, caracterizar espacialmente as cadeias de suprimento e pressões antrópicas. É muito importante, aí é interessante o professor Adalto estar aqui, o professor Aníbal estar aqui, já convidei o professor Alessandro, o professor Coisan, porque é importante, apesar dos trabalhos serem muito distintos, serem muito diferentes, cada um na sua área, na sua ossada, mas eles conversam. E eles fazem parte de um projeto maior. Por exemplo, o trabalho da ISA, ele se propõe a compreender a dinâmica das cadeias de suprimento, a dinâmica local, não só das cadeias de suprimento, mas entender os municípios, as características desses municípios, quais são as rotas principais daquela região do estuário, quais são as principais atividades econômicas. Quando você se aprofundar, você vai ver que a atividade de mineração é uma atividade muito forte. E aonde tem mineração, eu tenho um potencial risco de contaminação, né? A atividade de agropecuária também. Eu sempre cito esse exemplo que aconteceu uns 10, 15 anos atrás, quando naquela região teve uma balsa que afundou, né? Teve um naufrágio com 2.000 cabeças de gado nas proximidades. E aí, imagine, 2.000 animais em decomposição. Não teve o que fazer. Então, isso gerou, por mais de ano, um passo completamente degenerado. Então, isso alterou a microbiota do local, alterou o bioma como um todo e alterou as comunidades. Falando em comunidade, isso é fundamental. É objeto também essa atenção especial para comunidades tradicionais, leia-se, ribeirinhos, quilombolas, e povos originários, indígenas. Nessa região, claro que a gente ainda vai estudar mais, nós não verificamos tantos indígenas, especificadamente dessa região de estuário, mas povos ribeirinhos e quilombos tem muito, que vive da pesca, vive da subsistência. Então, é atenção também fazer esse monitoramento para poder predizer o impacto, né, gerado por um potencial acidente, alguma situação, para essas comunidades. Estimar o impacto desses problemas, também de saneamento. Belém é uma das piores capitais para saneamento básico. É tudo jogado, se não me engano, só 30% do esgoto é tratado, Belém. Então, tudo isso vai escoar para esse estuário. Compreender diversidade microbiana e processos ecológicos. Aqui nós temos uma parte que não está diretamente aqui na região, aqui na FCA, dos projetos da FCA, mas tem uma equipe, né, de qualidade de água, de biologia, de biotecnologia, trabalhando em paralelo para entender essa diversidade. Inclusive, tem um projeto inovador de metagenoma em água. O que é esse metagenoma em água? Não entendo muito, mas eu acho absolutamente fantástico. É a partir da análise do genoma, a análise do DNA, verificar os riscos de doenças degenerativas para as próximas gerações, a partir de contaminação em água. Então, infelizmente, ali aquela região de Barcarena, que é uma das regiões estudadas, é conhecido como a Chernobyl da Amazônia, porque ali teve alto índice de contaminação, mercúrio,
de derivados da bauxita, né, para fazer o alumínio, e não se sabe como foi. E é até interessante comentar que eles estão sendo processados, alguns foram presos na Noruega, e no Brasil não tem nem processo sobre crimes ambientais executados lá. Então são coisas assim que agora que a gente está engatinhando. Por quê? Eu brinco, né, que eles levam, entre aspas, que a gente fala muito no Pará, eles levam largura em que não tem um monitoramento. Não tem algo que vá lá e estude esses corpos hídricos. A professora Hebe, que ela é pesquisadora de qualidade de água e pesquisa as águas da Amazônia há mais de 30 anos, ela está fazendo um projeto agora de doutorado, está orientando o projeto de doutorado, está dando elevadíssimos índices de metais pesados numa ilha, que a gente chama Ilha do Cumbu, muito turística, na frente de Belém. Em tese, não tem nada a ver com a atividade, com a proximidade da atividade de mineração. Mas será que a hidrodinâmica da localidade não acaba, com o tempo, né, aumentando e aumentando esses quantitativos de poluentes? Então, tudo isso é objeto, né, para vocês entenderem de um aspecto mais amplo, objeto da nossa pesquisa. É objeto também de desenvolver prototipagem. E aí é legal falar, o projeto da ISA, ela vai para a compreensão da cadeia de suprimento, compreensão dos dilemas regionais, quais são as rotas. Eu tenho cabotagem, e onde eu tenho cabotagem, eu tenho alguns riscos, né, na questão do suprimento. Tanto cabotagem, quando a gente pensa no oceano, nos mares, quanto hidroviárias, nas hidrovias. Então, é preciso estudar isso daí. A partir dessas informações que vão ser desenvolvidas em paralelo, tem o trabalho do DiJúnior. Qual é o trabalho do DiJúnior? É propor, né, um método, um meio de análise de critério, uma metodologia que vá pensar sistematicamente. Ok, eu tenho que fazer uma análise de 50 pontos aqui nesse estuário. Esse é o cenário ideal. Mas eu não tenho dinheiro para fazer 50 pontos. Cenário real. Eu só tenho dinheiro para fazer 15, 20 pontos. 20 pontos no máximo. Como eu seleciono de forma inteligente esses pontos? Quais são as principais áreas de impacto que possam me dar soluções, né, mais assertivas para poder caracterizar o estuário como um todo? A partir dessa seleção de pontos, tem um trabalho que vai ser desenvolvido por lá, que vai fazer a coleta desses pontos, vai fazer a coleta desses pontos. Coletei esses pontos, eu já tenho informação e subsídio para quê? Para trabalhar com predição. Beleza, mas eu tenho outros 50 pontos, outras 30 regiões, para completar os 50, né? Outras 30 regiões que são potencialmente interessantes. E aí veio o trabalho do André, junto com o trabalho potencial do Casa Nova, Casa de Faça de Hidrodinâmica, que são duas frentes. Uma entender a simulação hidrodinâmica, então, teve uma contaminação nesse ponto. Como é que essa contaminação vai se dissipar ao longo do estuário? Vai atingir comunidades ribeirinhas? Vai atingir povos originários, quilombolas? Vai chegar em Belém? Então, esse é o caminho. O outro é justamente utilizando inteligência artificial para fazer as interpolações, etc., para poder fazer as predições. Eu sei aqui, no ponto coletado onde eu estou, a 5 quilômetros na frente, 10 quilômetros na frente. Qual é, né, a probabilidade de lá também estar contaminado? Então, esses são objetos de investigação nossos. E, no final, eu gosto de brincar que eu tenho a cereja do bolo, que é justamente o trabalho do Rian, que já é propor uma solução econômica com alto valor agregado, pensado para essas comunidades, especialmente, comunidades ribeirinhas, para fazer tratamento e, eventualmente, monitoramento ambiental também, numa mesma unidade, numa mesma cápsula. Então, os trabalhos, eles são distintos, mas eles acabam conversando, para a gente fazer realmente, a gente parte desde a caracterização,
modelagem e, no final, alguma ação, né, para essas comunidades. Esse projeto ele está inserido numa rede de pesquisa, né? Engraçado que iniciou como um projeto Arandu. Hoje a gente já não fala mais projeto Arandu, porque já tem, graças a Deus, já tem vários projetos. Arandu em Tupi-Guarani significa ouvir o tempo, né? Então, como a gente está trabalhando com mudanças climáticas, projeto Afinidade de Monitoramento Ambiental, é um nome extremamente interessante, pertinente, até que o nosso logo da camisa, né? para a gente desenvolver esse tipo de pesquisa. E aí nós temos a UEPA, eu sou da Universidade do Estado do Pará, temos a Federal, a Universidade Federal do Pará, aqui a Unicamp, tem a professora Nícia na Federal Fluminense, tem a professora Carmen no ITA, tem o professor Jonathan na UFPE, tem o professor Leduino lá na Unifesp. Então, a gente já tem, aos poucos, uma rede montada para poder fazer uma atuação, porque a gente entende que a rede colaborativa, a pesquisa fica muito mais robusta, né? Se cada um trabalhar o seu individualmente, vai ter grandes projetos, mas se todo mundo trabalhar com esforços concentrados, né, com esforços direcionados, digamos assim, eu acredito que a gente tem um potencial de impacto ainda maior. E é muito importante a gente perceber a interdisciplinaridade desse projeto, né? A gente está falando de geologia hidrodinâmica, matemática aplicada, a gente fala de ciências ambientais, com foco em ecologia, qualidade de água, tecnologia, engenharia e suas tecnologias, né? Ciências biológicas e saúde, parte genética, a parte de medicina e saúde comunitária, saúde coletiva. Mas também tem uma parte que é de disseminação. Isso é um ponto que eu acho até bem interessante dessa proposta, porque, normalmente, nós estamos interessados em quê? Em fazer publicações, apresentações. O governo, que é o nosso cliente, digamos assim, ele, além disso, está preocupado com a efetiva implementação nas comunidades. Então, eu tenho questões linguísticas. Como é que eu vou fazer uma cartilha para uma determinada comunidade, para ela entender e implementar, por exemplo, o protótipo desenvolvido pelo RIAN? Então, essa preocupação de trazer essa ciência, fazer ciência e trazer ela de forma mais palpável para as comunidades, isso é também objeto. Então, por isso que entra a questão de administração pública, direito, linguística e comunicação. Então, a gente vê que é um projeto bem amplo e extremamente interdisciplinar. Os desafios estão, né, como eu até já falei, preservação ambiental, sustentabilidade dessas comunidades e inovação tecnológica. A veia é muito mais de para a gente poder gerenciar e fazer uma determinada exploração de algum recurso, eu preciso fazer um monitoramento ambiental. Qual a extensão, mais ou menos, dessa? Tem no projeto, mas são milhões de metros, são em quilômetros. 800 quilômetros? Não chega tanto. De uma ponta a outra, passa de 800 quilômetros. É um estuário muito grande. Por exemplo, quando eu saí de Belém para ir para Portela, que é basicamente de uma ponta a outra, isso dá 18 horas de barco. 4.500 quilômetros quadrados. Essa é mais ou menos a dimensão. Então, é muito difícil. Então, esse projeto ele vem justamente em cima dessa dificuldade. Eu não consigo monitorar tudo, né? Humanamente é impossível. Mas quais são os pontos efetivos? Onde é que eu tenho que monitorar? Quais são as atividades antrópicas que são potenciais poluentes?
Por exemplo, nessa região mais para dentro, né, tem muita atividade madeireira. E essas madeireiras, elas ficam à margem dos rios. Então, eu tenho muita fuligem. Eu tenho muito material que acaba chegando nas baías, acaba chegando nos rios. Então, é interessante a gente compreender quais são essas atividades para saber os potenciais poluentes. Isso foi muito interessante, muito curioso. Inicialmente, eu tinha feito um extrato menor de escopo. Aí a professora Andra falou, olha, para ser aprovado é melhor colocar o extrato total, o tamanho total do maior. Falou, professora, tem certeza? Vai dar para a gente fazer? Vai dar para a gente. Eu não vou fazer a coleta de campo. A gente vai ter equipe para coletar. Eu não vou para o barquinho, que a gente chama lá de popopô, para coletar no meio da baía a água. Pode deixar que a gente tenha equipe. Então, tá bom. Então, a gente consegue trabalhar, consegue desenvolver. Tem 3 regiões críticas que a gente estipulou da biodiversidade, né? Região de Abaetetuba, Barcarena, que eu acabei de falar que tem essa atividade mineral, Abaetetuba por causa das comunidades quilombolas e a própria Ilha do Marajó. Então, são áreas de interesse em fazer o monitoramento ambiental pensando nas comunidades e um potencial de impedimento de poluição. Então, nós temos 5 grandes áreas, 5 grandes questões fundamentais. Modelagem hidrodinâmica, a análise metagenômica, coleta de dados primários, que a gente vai precisar ir a campo, coletar a água, coletar as informações para fazer as análises do laboratório. Lá nós temos o Laboratório de Qualidade de Água da Amazônia, que consegue fazer análises de metais pesados, análises microbiológicas e análises fisicoquímicas. Desenvolvimento do protótipo e a participação comunitária. Isso a gente vai precisar ter ao longo do desenvolvimento. Então, já fica uma informação importante submeter os projetos a um comitê de ética. Tá tirando. E como eu vou ter essa questão participativa, então é muito importante ter a submissão quanto antes, mas que demora, né? Tem toda uma burocracia. Eles vão ter que mexer com o dano. Eles vão fazer a coleta de dano. Então, alguns projetos, eu acho que não. Por exemplo, o do André e o do de Júnior, eu acho que não. Mas da Isa, e principalmente o do Rian, é o protótipo. Eu vou fazer o protótipo, eu vou ter que ter aquela comunidade, eu vou ter que chegar na comunidade e começar. Quais são as dificuldades? Isso aqui. Então, vai precisar desse intercâmbio. Então, principalmente esses 2 aqui, vai precisar ter essa parte, eu acho. Eu acho que o comitê de ética aqui tem que tomar cuidado, porque eu tive 2 alunos. Um era gerente de planta de fábrica e o outro era um cara que publicou 8 artigos no mestrado. Os 2 tiveram problema na hora de aprovar no comitê de ética. Caramba! Então, é legal conversar com esses professores que vão precisar dessa aprovação para entrar um quanto antes com isso. Porque é muito chato mesmo. Não é para botar medo em ninguém. Não é. Lá na UEPA também é terrível. Sim. Foi o que eu tive que fazer. Eu tive que adaptar o projeto desses 2 alunos para falar assim, ó, isso aqui você pegou da empresa, cara. Mas esse aqui, invariavelmente, como ele exige a participação comunitária, na hora envolve as pessoas. Então, por exemplo, vai ter que fazer uma cartilha de implementação. Né? Aí eu vou ter que fazer entrevistas. Né? Você tem entendimento? Isso aqui foi desenvolvido? Né? Então, acaba tendo esse contato. Os 2 eu acho que não. Porque quando for fazer metagenoma dos lá de Belém, aí lá vai precisar. Só que, por exemplo, eles vão ter alguns dados que vão ser coletados por lá. Então, se puder para lá, tranquilo. Já são dados secundários para ele. O ideal seria você já ter algo aprovado lá
porque daí você figura tudo no comitê de ética de lá. E aí você tem uma professora da medicina que eu conversei aqui no campo, que ela sempre fala assim, ó, aqui eu tenho um sistema, tem uma própria guarda-chuva lá no comitê de ética, e depois eu só vou figurando aprovações pontuais. Ah, isso aqui é uma extensão, mas já estava programado no guarda-chuva. Ah, Ela entendi. desenvolveu uma estratégia guarda-chuva. Então, ela faz uma aprovação gigante, e aí ela fica numa loucura, porque ela tem que manter, tem um negócio lá do comitê de ética, que ela tem que manter a atividade, para não perder, como se fosse a validade. Ó, você ganhou uma validade para pesquisar tal coisa. Aí ela tem que ficar mantendo essas atividades para... Enfim, tem uma complexidade. É bom submeter logo um projeto. E Quando sair no Diário Oficial. E aí, gente, os resultados esperados, eles estão, vamos avançar para ser, né, porque eu já estou falando, uma dimensão ambiental e de saúde pública, né? Eu acho que está bem claro, porque a gente está falando de monitoramento ambiental e preocupação com essas populações, com a saúde dessas comunidades, mas também uma dimensão socioeconômica. Quando a gente fala do empoderamento comunitário, quando a gente fala de desenvolvimento sustentável, que a gente tem uma área muito rica que está começando a ter atividade de turismo. Lá, a bioeconomia é a palavra do governador, é a palavra da gestão atual, né? Desenvolver a Amazônia com a floresta em pé. Até uma frase muito bonita, uma frase bem impactante, né? Nós vamos nos desenvolver, mas com a floresta em pé. E um dos caminhos é o turismo, monitoramento ambiental. Então, por exemplo, a gente tem nesse estuário áreas de mangue. E o mangue ele acaba sendo filtro. Então, se eu tenho poluição, se eu tenho... Vai chegar nesse mangue. E vai comprometer, né? Vai comprometer esse bioma. Então, tem várias questões aí que a gente precisa ter atenção. Aqui, né, tanto que aqui, ó, o primeiro trimestre é justamente submissão no comitê de ética, do projeto como um todo. E é interessante, já submeter o projeto ao comitê de ética por lá, né, que é a instituição mãe, e aí eu já trago essa carta, né, eu já trago, ó, eu acredito que vai ser um facilitador. Mas, de repente, talvez eu tenha que submeter o projeto como um todo aqui também, né? Quando isso me diz, por exemplo, por lá, se não houver necessidade de meter o projeto também, mas igual automaticamente por lá, se não é necessidade de emissão individual, aí é uma resposta que eu não tenho. Eu não sei como é que funciona a burocracia. Tem bastante experiência com comitê de ética. Eu sei porque ele já ficou bastante bravo com o pessoal lá, então. Já sabe o caminho das pedras, né? Então, a gente tem o planejamento, organização das equipes de trabalho, caracterização espacial, análise multicritério, coleta de dados, modelagem, enfim. A gente tem aqui o nosso cronograma maior do projeto. E aí já fica uma questão, tá? Até conversei com o Torrezan, conversei com o Alessandro, de repente, se os meninos tiverem interesse também, eu penso que são projetos com potencial de repente, até ser um doutorado direto. Né? Aumenta, incrementa, e aí, né, de repente, pode até ser, se vocês vislumbrarem, se os orientadores concordarem, pode ser uma estratégia também, porque, queira ou não, aqui a gente tem 36 meses, né, de projeto. Então, daria para desenvolver. Em tese, ainda não começou. O projeto só começa com a assinatura do termo de outorga. Então, foi aprovado preliminar, e aí eu tenho muita confiança com você, porque nós tiramos 9,92 de nota. Perdeu ponto, basicamente, em 2 lá que reclamaram que muito bom projeto, mas é muito caro. Aí eles tiraram um pouquinho de ponto. Né? Que a gente estuda o estuário amazônico e vai ser barato. Eu achei que nunca foram. Não tenho noção do que é. Mas foi 9,92. Então, o projeto está muito bem avaliado, está muito bem ranqueado. Para não ser, tem que ter pelo menos uns 10, 12 projetos que entrem com recurso, ter um recurso abonado, isso não é comum na CAPES.
na CAPES não, no CNPq. O nosso orçamento. Isso aqui é importante. Como é que funciona essa questão da gestão orçamentária? Até pequeno, nós temos o orçamento do CNPq, que é o orçamento maior, que é 1.600.000, mais ou menos. E aí entram as FAPs, porque é CNPq junto com a CONFAP. E aí, quais são as FAPs que entraram? A FAPESPA, que é lá do Pará, e a FAPESP. Quem entrou como coordenador geral daqui foi o professor Beduíno. Conversei com ele, todo lá no processo. Ele já tinha vários projetos e também ele era pesquisador. E aí a gente usou de estratégia. Professor, não pode? Os meninos estão fazendo aqui, provavelmente vão entrar na Unicamp já e tal, fazer o projeto dentro. Ótimo. Né? E aí nós temos no orçamento FAPESP, então a bolsa dos meninos vai ser FAPESP. Né? Então vai ser pago por aqui. Bem como as bolsas de mestrado de lá, vai ser pago pela FAPESPA. E aí tem recursos complementares do CNPq, por exemplo. A gente tem que fazer muitas análises. Análise metagenômica, análise de qualidade de água, isso é caro. Os reagentes, materiais são caros. E aí tem possibilidade de viagem para congresso, tem orçamento para publicação. Os protótipos também estão, principalmente no do CNPq. A gente tem, se eu não me engano, 35 mil de orçamento na FAPESP e tem 70 mil no CNPq para pensar em sondas autônomas de coleta, né? Para pensar no protótipo em si de tratamento. Então, a gente tem um orçamento, eu sei que, assim, quando a gente fala de tecnologia, pode ser muito barato, mas também pode ser muito caro de desenvolver, mas a gente tem algum recurso aí para a gente poder trabalhar. Então, funciona mais ou menos desse jeito. Eu tenho o gerenciamento da FAPESP, o gerenciamento da FAPESP e do CNPq. Eu gerencio FAPESPA e CNPq. Vantagem do CNPq. Cartão. É a melhor coisa. Porque, por exemplo, agora, tem um professor que vai para o congresso, tem um outro professor que vai para o Caio, no México. E aí tem esse orçamento. Aí eu fui fazer as transferências. E é tudo pelo cartão. Então é muito facilitado a gestão. Né? O de Júnior vai para o SBPO. Já começou já? Ah, tá. E aí ia dizer, já falou com o teu orientador? Vai para o SBPO. Então, aí tem esses recursos, é muito mais facilitado. Precisa fazer uma inscrição no evento. Então, tudo isso a gente sabe que ajuda e ajuda muito. Então, essa gestão é comigo e é conversa. Né? Já preciso disso. Vamos lá ver. E aí a gente desenrola, é muito mais fácil por causa do cartão de pesquisa. E é isso. Alguma dúvida específica? Alguma questão? Deu para mais ou menos dar. Então, Pedro, quando você fala desse desenvolvimento de protótipo, o que você tinha pensado nesse item na hora que você colocou lá para o edital, que você prometeu para entregar? O protótipo de tratamento de qualidade de água voltado para as comunidades. Mas você pensa em fazer tudo, fazer vários? Não, tem um protótipo, analisar ele, verificar a sua aplicabilidade. Né? A vantagem no projeto, isso não está... vou fazer 3 protótipos, vou fazer... Isso não está tão... A gente não amarrou tanto, ou seja, a gente não prometeu tanto. Senão depois ia ficar complicado, né? Então, a gente prometeu fazer uma prototipagem para poder verificar se a gente consegue algo aplicável para essas comunidades. Tem tanto protótipo quanto as sondas. As sondas de coleta autônoma. Porque a gente pensa que isso é muito importante. Ter essa coleta autônoma de alguns parâmetros. Tem vários parâmetros que são mais simples de coleta, que às vezes tem resposta ótica, e ele ajuda a gente até a predizer outros parâmetros. Então, tem várias questões aí que ajudam a gente muito
no monitoramento ambiental. Uma dúvida, Leopoldo? Pode. A questão do tamanho, então, né? É muito interessante colocar a história de você padrão para não é simples. Eu brinco, aprovou, e agora, meu Deus? Como é que faz? É uma coisa difícil. Manaus, como você imagina essas comunidades sendo identificadas? Eu penso que são duas etapas. A primeira etapa é pegar, por exemplo, tem os municípios. Quais são as comunidades? Quais são as principais atividades? Então, tem alguns trabalhos, por exemplo, o Anuário Econômico, que a FAPESPA de lá desenvolve, fala sobre as atividades dos municípios. Então, a primeira coisa é mapear quais são as instituições na zona de impacto desse estuário. Com base nesse exato. E aí fazer esse dever de entender, por exemplo, tem alguns municípios aqui que são muito críticos. Portel e Melgaço, por exemplo, tiveram recentemente no Fantástico, como sendo os municípios de pior IDH do país. Então, a gente está falando de uma zona, uma área que é extremamente complicada em termos de índice de desenvolvimento humano. E aí, primeiro, ela precisa fazer esse dever de casa. Fazendo esse dever de casa, ela vai precisar viajar algumas vezes e ela já vai saber olhar, já vai saber enxergar. Né? Ela já vai de forma mais assertiva. Ela vai compreender, por exemplo, a rota Belém, Portela, ela vai precisar fazer, por exemplo. E aí ela vai ver o quê? Que eu tenho toda a subsistência dessas cidades chega a barco. Então, sai de Belém e vai abastecendo as cidades. De tudo, absolutamente tudo. Correio, comida, bebida, até utensílios domésticos, às vezes carro. Então, toda a logística dessas cidades é abastecida de forma hidroviária. Mas isso é o passo 2. Né? Primeiro, ela precisa fazer esse dever de casa, analisar quais são os municípios, quais são as principais atividades, quais são as principais vulnerabilidades. Eu tenho povos originários? Não. Tenho dados sobre isso? Não tenho. E uma coisa... Deixa eu entrar aqui, meu filho. A gente está com outro projeto, que é justamente povos originários. E quando a gente foi em Brasília... Não, pode deixar, não tem problema. Não ter dados também é resultado. Como assim? Se a gente conseguir demonstrar que algumas coisas não são do fogo precisam ser coletadas para poder aprimorar o nosso fogo, isso também é resultado da pesquisa. Está com uma porta muito grande também para a coleta de dados, junto ao Ministério dos Povos Originários, o Ministério do Meio Ambiente, né, e o próprio Ministério da Saúde. O contato com os DICEIs, o contato com a CESAI, no caso que é a saúde indígena, e outros contatos lá, justamente, estão muito solícitos para dar carta branca do que a gente precisar de dados, a gente ter o acesso. Eles indicam muito também a gente estudar a plataforma Adapta Brasil, viu, Zé? Porque lá eu tenho vários dados de vários horizontes, várias perspectivas de todos os municípios do país. Então, eu tenho desde segurança hídrica, a gente tem questão de agropecuária, mineração, de logística. Então, é como se fosse um grande banco de dados, né,
que fornece várias informações para a gente. Não sei se o professor Fritz ou o Jorge tem alguma pergunta, alguma questão. Estamos acompanhando online ali. Eu gostaria de fazer umas... Vocês estão me ouvindo? Estamos sim. Eu acho que eu vou vir aqui mais por meio, para eu ouvir melhor. Bom, primeiramente, muito boa a apresentação do Ailson, né? Obrigado aí pela apresentação. Um projeto bastante interessante, né? Relevante, em nível aí não só regional, mas de país, né? Eu tenho começado a entender um pouco do que se trata, né? Esse projeto. E eu acho que é oportuno a gente ter essa convergência aí, ou exatamente essa pergunta, né? Ou a reflexão aí que eu coloco acerca da convergência entre o que a gente tem proposto no projeto Geniot, que eu não sei até que ponto o professor Ailson conhece, ou teve oportunidade de conhecer a ideia do projeto Geniot, né? Que é o que a gente vem tratando aí com o professor Aníbal e vem tentando integrar os meninos para que, de alguma maneira, eles obtenham insights, benefícios ou vislumbrem até caminhos que eles possam usar, shortcuts, né, que eles possam usar para viabilizar esses projetos aí na área eu não sei se a palavra correta seria gestão hídrica, né, com foco em meio ambiente, eu não sei qual seria exatamente o enquadramento, mas tentando fazer uma analogia com o Geniot, que é gestão, é uma gestão com interatividade, focada, num primeiro momento, em gestão de eficiência energética, né? Mas a base, a base, que é a plataforma, ela é de uso geral, né? Ela pode servir para qualquer tipo de gestão, né? Então, assim, uma das coisas que eu acho interessantes propor aqui é verificar essa convergência, né? Até que ponto a ideia do Geniot pode ser aproveitada nesse projeto aí que o professor Ailson colocou. Existem algumas diferenças básicas, né? Primeiro é o tamanho, né? O nosso monitoramento é nano, né? Não é nem micro, né? Talvez pico, se for comparado, 10 a menos 12, né? Se for comparado com o monitoramento que vocês fazem. A segunda diferença importante é que o nosso monitoramento, ele é de tempo real, essencialmente de tempo real. Tem conexões com bases de dados que podem ser, ainda que de tempo real, mas externas ao monitoramento físico, das grandezas físicas, né? Que a gente normalmente coleta para tratar das coisas que a gente trabalha. Então, por exemplo, dados de sistema elétrico, de mercado, tarifas, dados climáticos e tal, a gente pode ter interfaces de conexão com outros bancos de dados para alimentar o processo do Geniot, né? Mas eu entendo que os dados do projeto aí do estuário de Marajó são dados que são coletados manualmente, né, por assim dizer. Então, você teria que ler bases de dados que estariam disponíveis apenas em algum tipo de base de dados já implementada. Eles foram alimentados, de alguma maneira, a partir das medições que foram feitas. Professor, só uma interrupção, justamente nesse ponto.
Alguns parâmetros, sim, mas vários parâmetros importantes, eles podem ser coletados de forma autônoma, por meio de uso de sensores. Sim. Então, eu coloquei protótipos de sensores, mas o que eu vislumbro, né, de médio e longo prazo é a gente conseguir justamente desenvolver essas pequenas boias ou plataformas em pontos estratégicos, pontos críticos, para monitorar alguns parâmetros de qualidade de água, porque não em tempo real. Sim. Né? A gente só precisa ver, por exemplo, como vai ser essa comunicação dos dados, né? Qual é o... A gente precisa estar a quantos quilômetros de uma antena, alguma coisa assim. A gente consegue usar satélite. Aí tem que ver qual é a tecnologia mais assertiva para isso. Mas a ideia é que a gente tenha um monitoramento de algum desses parâmetros de forma autônoma. Então, eu acho que converge muito. Bem Sim. como converge a questão dos dashboards de leitura. O nosso principal cliente imediato, é o quê? São gestores públicos. Então, a gente precisa desenvolver soluções com que esses gestores eles consigam ler, né? Consigam ler e atuar com base nos resultados que são demonstrados. Então, essa parte da gestão visual, gestão gráfica, uma informação mais acessível, mais palatável para os gestores, isso também é objeto. Então, eu vejo como 2 pontos de convergência. Desculpa. A intervenção. Jorge, você quer colocar alguma coisa em relação a, por exemplo, a gente vai instalar algumas plaquinhas do Geniot agora na Unicamp, né? Para colocar a plataforma em pé. Né? Ela já foi colocada em pé no passado, lá no prédio da Faculdade de Engenharia Mecânica, passado que eu digo, há uns 2, 3 anos atrás, né? Para a gente fazer uma primeira avaliação na verdade, amadurecer o conceito, foi isso que a gente fez, né? Se a gente usar a IoT de baixo custo, né? Então, uma plataforma doméstica, bem enxuta, né? Com sensores de mais baixo custo possível, menor número possível de sensores, todas essas coisas estão dentro dessa perspectiva do projeto que você colocou. No seu caso, no seu caso, porque é uma grande área. No nosso caso, é porque quando você começa a querer medir muito, o molho fica mais caro que o peixe, né? Então, você precisa ter um sensoriamento mínimo, para mínima manutenção, para mínimo custo de implantação, para maior confiabilidade. Quanto mais coisa você tem, mais defeitos você vai ter. Ou seja, tem uma série de elementos aí que apontam para a importância de se enxugar bastante a plataforma de aquisição de dados e fazer o máximo possível por software, por observabilidade, que é exatamente o que você falou. Isso foi muito usado e é muito usado no sistema elétrico. Eu trabalhei muito tempo no sistema elétrico, com automação, e era muito comum, é muito comum você ter esse tipo de estratégia, né? Então, aí nesse particular, eu também concordo, eu acho que tem convergências. O professor Eduardo Nunes, ele não pôde participar aqui, acho que eu, pelo menos não vi, mas ele está avaliando preliminarmente o uso de 1 ou 2 placas Geniot, já lá na Faculdade de Engenharia Agrícola, exatamente com água, né, para piscicultura, para estudar a aeração da água, coisas que hoje ainda são feitas de forma não automatizada. Então, seria interessante, num segundo momento, aí, quando o Eduardo estiver né? Uma interação maior. Como eles vão instalar as placas, e provavelmente o de Júnior e o Éder, né? Éder? André, desculpe. E o André devam, de alguma maneira, ajudar e participar,
Então, eles vão ter condições de interagir mais e, eventualmente, como eu já sugeri, até pegar uma placa e estudar downstreams da placa para baixo, mas aproveitar também o que a gente estiver estudando e desenvolvendo upstreams, né? Que aí é essa parte que você menciona de estruturação de banco de dados, de analytics, né? De ferramentas de IA para que a gente fizer que se aplique a educação energética em tempo real, que é o que a gente quer fazer no fim do dia, né? Seria o maior diferencial que a gente conseguiria implementar no nosso sistema, né? Eu acho que tudo isso tem uma sinergia interessante, né? Que num determinado momento aí a gente pode ter outras interações, né? E eventualmente despertar o interesse de órgãos de fomento e tal, para que a coisa escale, né, nesta direção. Sempre partindo, obviamente, de uma demonstração concreta. Eu acho que a melhor maneira de você buscar esse tipo de resultado é você mostrar algo concreto, que já está feito, que está funcionando, e que fica muito próximo de um resultado, né? Então, a gente pretende fazer isso na área de gestão de eficiência energética na FCA, também com o mesmo objetivo, tentar escalar o projeto para que a gente tenha mais recurso para mudar a plataforma, melhorar as coisas, né? Mas eu vejo uma aplicação grande em outras áreas, né? Então, fica aí quase que o convite, né? Que eu acho que é muito interessante essa ideia, né? O Eduardo, eu falei Energia. do Eduardo, desenvolva o gênio Tiagro, né? Gênio de fato, né? Seria Agro, interessante. Hora de desligar o cabo. Professor Ailson, bom, primeiro, parabéns aí pelo trabalho, tá? Achei muito bacana e obrigado aí pela bela apresentação, tá? Mais uma curiosidade que eu tenho, no caso dos dados, vocês vão precisar de dados históricos para trabalhar no projeto? E aí, nesse caso, como é que vocês pretendem? Vocês pretendem fazer toda a medição antes e trabalhar? Ou usar algum tipo de metodologia para ter esse histórico? Será que travou? Pode ser que eles tenham travado. Eu estou vendo você em tempo real aí, tranquilo. Eu também estou te vendo. E estou bem longe de você, entendeu? Mas eu acho que foi lá. Eu acho que eles vão retomar aí. Ah. Ixi, caíram. Acho que talvez reiniciaram, né? Pode ser. Muito provavelmente. Mas é muito interessante, né, Jorge? É outro mundo, né? 4.000 quilômetros quadrados? Não, é outro. São 4 reservatórios de Furnas inteiros, né? É muita coisa. Então, e uma coisa, assim, de realmente longo prazo, né? Não, mesmo se eles forem medir, vai ter que ter alguém local ali para mexer no equipamento, né? Porque não tem condições de ir atrás de cada um para resolver algum problema. O que eu imagino que eles façam já há algum tempo é isso aí: pega o popopó lá,
e sai coletando água em vários lugares para ter uma noção, mas você pode ter o modelo que você tiver de hidrodinâmica, etc. Se você não tiver uma forma de aferir então você teria que ter alguns postos de medição, provavelmente em tempo real, porque deve ter que ter um sincronismo entre essas coisas, entendeu? Para você medir de fato a disseminação das coisas, né? Não adianta você pegar uma medida aqui e depois de não sei quanto tempo pegar outra lá. Não sei se você consegue mapear alguma coisa, né? Mas enfim. O que eu acho interessante aí nesse particular é os meninos verem que, assim, ó, curto e grosso, se você tivesse uma boia Geniot, com sensoriamento simples, que desse uma bateria, que aí sim você faz uma viagem para trocar baterias só, né? E você conseguisse, eu não sei como que é cobertura nesse tipo de lugar aí, não tenho a menor ideia de como esses dados pudessem chegar no mesmo lugar, né? Mas seria uma coisa bastante interessante, entendeu? E eu acho que o legal do Genius é que ele estaria já pronto, né? No sentido de ter sido desenvolvido, está pronto, é material, né? Em nível de demonstração de que é um negócio que pode dar resultado, não de implantação, mas de demonstração, né? Eu acho bastante interessante. Sim. Poderia, porque esse tipo de projeto é um projeto que chama atenção em nível nacional, né? É interessante. É bem bacana. O pessoal está tentando reconectar. Tá. Jorge, eu vou desmarcar a conversa com o Robert, porque também o que me pareceu é o seguinte, talvez eu converse com ele só, no sentido de pôr ele on board, entendeu? Não, você que sabe. Preciso conversar com a Aníbal, só para o Aníbal entender por que a gente está fazendo isso, né? Porque assim, o gerente também ele tem um tamanho, ele precisa ter um tamanho pequeno para a gente poder tocar, né? Sem muito ruído, sem muita interferência e tal. Senão já a Unicamp inteira está no Gênero e não consegue fazer mais nada. Entra o Luiz Carlos. Tudo bem, não tem nada contra, pode até entrar e tal, mas no momento em que o negócio tiver que caminhou, entendeu? Que a gente tem já coisas mais consolidadas, mais... Estamos conseguindo? Não sei. A gravação ainda está rolando. Eu estou vendo. Quer dizer que nós que estamos agora gravando. Eu não sei depois como é que fica o arquivo, eu acho que para baixar. Não, acho que o professor Aníbal depois consegue, né? Uhum. A ideia daquele... Isso. Porque ele... Voltamos. Deu certo. A internet caiu. Tranquilo. Professor Aníbal estava explicando que aqui essa sala é onde vai ser justamente, né,
o teste no Sim, ar-condicionado, que é aqui que vai ser colocado o protótipo, né, para poder fazer a avaliação. Bem interessante. sim. Sobre o uso racional ou não, né, do ar-condicionado. É. Esse laboratório é bem usado, né, um dos mais usados. O L57 tem uso de aula, então, e também tem uso para monitoria, então tem usos diversos. Porque pode ser que, imagina, aqui no caso, teve um uso anterior da sala por uma pessoa que às vezes não vem ninguém tirar dúvida. Então é um caso bem característico e interessante para vários perfis de consumo, por exemplo. E de repente não seria aqui, não precisaria estar aqui, por exemplo. Você imagina pegar... Aqui tem o quê? 60 computadores? 60 computadores. E não tem ninguém, quase. No caso da monitoria, só tinha uma pessoa. Isso deve acontecer demais, né? Então, é a questão do uso racional dos recursos, que você não tem uma interface que o usuário reconheça o quanto de recurso ele está gastando, se ele está gastando direito, se está bom, se está ruim. Está gastando. O professor estava falando alguma coisa no meio quando caiu. Acho que eu tenho uma dúvida, mais curiosidade, né? Sobre o histórico, né? Vocês vão usar no projeto histórico de dados? Então, lá tem um facilitador, a gente não tem de todas as áreas. Mas nós temos alguns trabalhos já desenvolvidos. A gente vem há 10 anos trabalhando nessa área, né, desse estuário. Ele não foi escolhido, né, aleatoriamente. Então, a gente tem alguns trabalhos feitos na região de Barcarena, ali no Rio Guamá, que é o que banha Belém, que também faz parte da história da Baía do Marajó. Trabalho desenvolvido em Portel, já na saída, em Mosqueiro, né, que já quase já na Foz, já com o oceano, no encontro com o oceano. A gente tem alguns trabalhos antigos, alguns trabalhos que já estão sendo desenvolvidos. Mas a ideia também é pensar na coleta, né? Na coleta, ir lá, fazer a coleta para poder desenvolver o trabalho. Mas vocês pensam assim, em fazer alguma metodologia para emular algum dado, ou emular algum dado, ou criar um histórico para poder fazer alguns estudos, ou não? É só dado lido mesmo? A ideia é fazer justamente predição. O projeto do André, ele envolve muito mais a parte de predição. Então, por exemplo, vários itens, eu consigo fazer o cenário ideal, né? Fazer a coleta autônoma, né, e análise autônoma. Mas tem alguns itens não, eu preciso ir para laboratório. Então, eu preciso entender de quanto em quanto tempo eu tenho que fazer aquelas análises e predizer os resultados. Para fazer todo um estudo de predição mesmo. Porque vários itens também ajudam, eles têm resposta ótica. Então, eu posso analisar bases de satélites pela coloração, saber o estado de alguns parâmetros, né, de qualidade de água. Isso está bem avançado já, isso já tem bastante tecnologia. Isso pode nos ajudar, houve uma oscilação aqui, né? Então, isso pode startar, né, um mecanismo de defesa, de verificar, está acontecendo alguma poluição, está acontecendo alguma situação anômala ali, para justamente a gente poder atuar e realmente propor um monitoramento, né? Uma sistemática de monitoramento. Entendi. Não, beleza. Obrigado. Mais alguma dúvida, alguma questão? Muito legal. Professor, você quer? Só para agradecer. Então, primeiramente, gostaria de agradecer ao professor Ailson. Foi um prazer tê-lo aqui conosco. E ele trouxe aí um projeto muito interessante, né? Uhum. Com um alcance amazônico, eu diria, né? E que traz aí uma série de coisas que são importantes para o nosso país. Principalmente essa questão da qualidade da água. Eu entendo que não é só a Amazônia que tem problema, não. É o Brasil inteiro. Porque ninguém sabe qual é a qualidade da água. Hoje, se você pegar, mesmo em São Paulo, onde é que eu posso ir num site e verificar qual é a qualidade da água da cidade X, Y, Z, sem assim, qual é o acompanhamento? É mensal, é semanal? Quer dizer, não tem acompanhamento de nada.
Então, eu entendo que esse projeto ele tem um alcance não só do ponto de vista de importância para a preservação da Amazônia... Para despertar o interesse no tema, né? Exatamente, a questão da qualidade da água, em todos os sentidos, porque eu entendo que isso daí é a primeira coisa para você ter uma saúde adequada. Se você não tem a qualidade da água correta, como é que você vai garantir saúde para as pessoas? Sim, sim. Então, eu acho que é interessante, a gente vai ver sinergias. Agradeço mais uma vez aí o professor Wilson, que se dispôs a vir aqui, veio lá do Pará, enfim, também teve todo esse esforço para fazer essas conexões, esses projetos. Parabenizo ele pelos resultados que já conseguiu, né, de aprovação, que é muito complicado, muito difícil, né? E gostaria de convidá-lo também, e também o professor Adalto, se assim ele achar interessante, de ingressar no grupo do Gêniot, para que ele, mesmo que assim, se sentir que quer fazer alguma apresentação, achar interessante, fique à vontade, mas a ideia aqui é que a gente vai ver essas questões do uso de sensores nas suas diversas dimensões, né? E o Gêniot é uma boa plataforma que já tem experiência, já tem consolidação. O professor Brits, aí, o Jorge, tem uma bagagem muito boa que a gente pode aproveitar para a gente explorar em outros projetos e ganhar com sinergias. Essa é a ideia. Tá? Sim. Muito bom. E se você quiser, professora, fique à vontade, futuramente, quiser fazer alguma apresentação sobre suas temáticas, seus projetos de pesquisa, fique à vontade. E depois eu gostaria de ter a liberdade de incluir vocês lá no grupo do Gêniot, que eu estou colocando todas essas conferências, eu estou fazendo uma anotação, isso depois a gente tem a intenção de transformar em livro. Então não pode falar, certo? Enfim, está tudo gravado, a gente depois faz um filtro também, né? Fale à vontade, mas depois a gente dá a filtrada na hora que for para o livro. Tá? Maravilha. Muito bom. Agradeço, então, a participação e a presença de todos. Tá. Muito obrigado aí. Ô, Aníbal, deixa eu só comentar uma coisa rápida com você, a propósito aí já que... o professor Robert, lá da FEM, ele foi o host da implantação do Gêniot no projeto Campo Sustentável. E, na verdade, ele acolheu lá a implantação do Gêniot no laboratório dele, na verdade, né? Era lá que o Eduardo, o Jorge e outros alunos que acabaram participando de alguma maneira trabalharam, né? E ao final do projeto Campo Sustentável, ele teve interesse de usar algumas placas do Gêniot e alguns sensor para fazer algum tipo de interação com uma célula de manufatura que ele tinha. E a meta dele era exatamente, e continua sendo, fazer um gênio digital para a manufatura. O que aconteceu, né? Em várias salas lá da FEM, a gente instalou a placa Gêniot com vários sensores. Como agora a gente precisa desses sensores para fazer as instalações no NIP, na FIAGRE, aí na FCA, a gente conversou com o Robert para retirar alguns sensores que ele não esteja usando e que estejam ociosos lá nas salas, com placas que a gente não usa mais, porque são versões anteriores com rádio, né? A gente não está usando mais isso. Então, a gente voltou a ter contato sobre esse assunto e, já que ele tem essa abordagem de usar o Gêniot, se você perguntar hoje quem está usando o Gêniot, eu teria que responder, é o Robert, entendeu? Porque ele pegou como é que fala? A oportunidade que ele tinha umas plaquinhas lá para usar e aplicou a plataforma em cima da célula de manufatura dele lá. Então, eu achei bastante oportuno e interessante convidá-lo a participar, tá? Desse coisa. Estou comentando com você aí, tá? Para ver o que você acha e como que a gente poderia, talvez, numa próxima reunião, pedir para ele apresentar o que ele fez exatamente até agora, entendeu? Porque essa aplicação do Gêniot, que seria o Gêniot industrial, né, por assim dizer,
tá certo? Que é mais automação de processo, não tem muito a ver com o que a gente faz, tá certo? Mas, de qualquer maneira, é coleta de dados, tratamento de dados, etc., né? Então, eu estou dando esse toque para você aí, depois a gente pode abrir um canal específico para ver como que a gente conseguiria trazê-lo, entendeu? Não sei o que você acha a respeito disso. Eu acho importante, professor Brits, inclusive, se tiver uma data que ele possa apresentar, falar um pouco do que ele fez, do que ele desenvolveu, apresentar uma data que seja confortável para ele, eu entendo que a gente agenda, deixa gravado, faz no formato de gravação, deixa pendurado lá no site, como a gente tem feito, e depois tem a transcrição também. A pessoa pode pegar a transcrição, a pessoa pode ver o vídeo. Eu acho que é importante, vai ser esse trabalho depois da gente gerar o livro, porque vai ser um momento de reflexão, de consolidação de todas essas apresentações, como se fosse uma espécie de alinhamento estratégico do projeto. Então, o propósito do livro não é só documental, é também de trazer a reflexão, a discussão. Então, eu acho que é importante ele ter esse momento, né, de apresentar, e depois a gente faz uma mega apresentação de consolidação. Através desse livro, acho que a gente consegue isso. Legal. Eu vou conversar com ele amanhã, então, tem uma sexta-feira, perdão, uma conversa rápida, eu e ele só, para, inclusive, ele entender que a gente vai entrar lá, vai pegar um monte de sensor, óbvio, não vai tirar nada do que ele está usando, né? Porque ele tem uma aplicação já feita em cima do Genius, né? Que eu acho relevante, né? Porque, no fundo, no fim do dia, é a única aplicação que hoje existe, certo ou não, Jorge? Que hoje está vigente, por assim dizer, né? Em breve a gente vai ter outras, mas, de qualquer maneira, é essa aí. Aí eu dou um retorno para você, eu acho que é desnecessário você entrar também na conversa, eu já falo que nós conversamos, que a gente... para, digamos, batizá-lo, né, nesse processo, ele fazer uma apresentação do que ele está fazendo e tal, e ele já acompanha com a gente o que nós vamos tocar daqui para frente nesse projeto aí. Beleza? E fica o convite também ao professor Adalto, que nos acompanha aqui, sim, sem dúvida. De algum momento, fazer a apresentação dos seus projetos, enfim, das suas pesquisas, por favor. Sem dúvida. Tá ótimo. Beleza, então. Beleza, muito obrigado. Um abraço aí para vocês. A participação. Obrigado, Peraí, a gente vai tirar foto ainda. Não Tirar pode desligar, não pode desligar. Tá que está sendo projetado aqui, aí vocês vão aparecer virtualmente na foto. Maravilha. Por favor, só espera um pouquinho. Agora é desafio. Acho que fica melhor. Tem um braço maior. O braço de baixo. Beleza. Só. Obrigado, então, professor Brits. Vocês já saíram na foto também, virtualmente. Valeu. Um abraço, então. Depois manda que a gente põe no site, tá? Que aí faz parte da apresentação do doutor Ailton. Obrigado. Um abraço aí, viu? Até mais. Tchau. Eu vou disponibilizar o projeto. Sim, por favor. É importante, a gente tem essa coisa dos materiais. Então, qual que é o nosso